Já estamos de regresso ao nosso consultório, nós na verdade nem sequer saímos daqui. Voltamos então para falar de podologia, de pés, e se uma aparência saudável dos seus pés é importante, há muitas outras coisas para além da aparência que tem de aprender e muitos cuidados de higiene, de descanso que temos de ter à volta dos nossos pés, que no fundo nos sustentam o dia todo. É que eles têm pouco descanso, têm muito menos descanso do que possa pensar. Ora bem, hoje o nosso convidado é o Dr. Francisco Freitas, é podologista, já esteve connosco aqui há umas semanas a fazer-nos companhia. Bem disposto? Bem disposto, muito obrigado. Muito obrigada. Ora bem, e vai estar disponível também para responder, para além das minhas perguntas, às suas. Por isso, se quiser participar, tirar dúvidas, contar o seu caso, do seu marido, do seu filho, aproveite para esclarecer as perguntas, para fazer as suas perguntas. Aliás, 225-083-204, se preferir. Imagine que tem uma fotografia de uma unha que está com um aspecto muito complicado, que não sabe o que lhe fazer. O que há a fazer é sempre ir ao médico, digo eu, ou ao podologista, mas de qualquer forma, se já marcou consulta e está à espera, envia-nos uma foto e o doutor aqui tem algum cuidado a ver essa fotografia e tenta dar-lhe alguma indicação. Portanto, consultório@portocanal.pt. São estes dois contactos para entrar em direto connosco, é mais daqui a bocadinho, porque para já vamos falar de mitos e verdades, de verdadeiro ou falso sobre os pés, que é uma boa forma de aprendermos assim de forma muito simples. E às vezes os problemas começam quando nós vamos comprar calçado, porque as modas são super apelativas. Muito bem. E comprar assim um calçado desadequado pode ser um problema, será? Com certeza que sim. Pronto, esta foi fácil. Portanto, a primeira pergunta é: se o sapato for maior que o pé, há problema? Pode haver problema, exatamente. Contudo, nós devemos comprar sempre os sapatos, o calçado, preferencialmente ao final da tarde. Ao final da tarde. Porquê? Quem não puder ter a dispensa do trabalho, diz, foi o doutor que estava no consultório. Eu disse preferencialmente, portanto, salvaguarda eventualmente. Não, mas porquê? Porque, à partida, teoricamente, mesmo que não tenhamos problemas circulatórios, ou de drenagem linfática, entre outros, os nossos pés, mesmo os inferiores, estão mais inchados. Portanto, se fizerem a experiência de comprar um sapato de manhã e depois até ou experimentarem um sapato de manhã e esse mesmo sapato experimentarem-no ao final da tarde, verificarão que eventualmente está um bocadinho mais apertado. Portanto, como se costuma dizer, nem 8 nem 80. Os pés dilatam ao final do dia, o cansaço. É uma tendência normal, claro, sim. Uma coisa normal. Até porque se nós estamos a dormir, à partida, não houve, pela lei da gravidade, não houve tanto aporte ao membro inferior e aos pés, não é? Portanto, sugiro que se compre ao final da tarde. Sim, o tamanho deve ser ajustado ao pé. Ajustado, pois há pessoas que também têm muita tendência para calçado muito apertado, muito apertado. Pronto, isso não convém. Nem muito justo, nem muito folgado também. Porque se nós deixarmos uma Mas margem... se for muito folgado, qual é o problema? Permite, dentro do sapato, permite que haja uma fricção e pode fazer pé. feridas. Exatamente, pode fazer feridas. Ok, portanto... Entre outras situações. Entre outras coisas. E desconforto, porque a pessoa depois também está sempre em esforço quase para agarrar o sapato. Feridas, bolhas por fricção, etc. Não é? Muito bem. Se o sapato for maior do que o pé, há problema? Eventualmente, sim, pode haver. Há problema. Pronto. Manter os pés úmidos pode causar micoses? É evidente que sim, que pode causar. Não podemos... Mas é verdade. Não podemos... Sim, é verdade. Não podemos dizer que um sapato... Qual foi a pergunta concreta? Manter os pés úmidos pode causar micoses. Não quer dizer que nós, ao mantermos os pés úmidos, que seja igual a micoses. Contudo, há uma probabilidade grande de ganharmos. Que eles reproduzem-se na umidade, é isso? Além disso, sim, o fungo, sim. Nós temos nos pés as condições ideais para o fungo. Principalmente que são 3. A umidade, a escuridão, porque se os nossos pés estão tapados, há mais escuridão, e o calor. Também está a temperatura aumentada. São estas 3 formas que faz com que o fungo prolifere nos nossos pés. Portanto, manter os pés úmidos pode causar micoses, verdadeiro. Pode, sim, senhor. Por isso, cuidados a ter quando, por exemplo, saímos de uma piscina, ou saímos da praia, ou depois do banho, limpar muito bem. É isso? Limpar muito bem, sim. Claro que na praia os cuidados a adotar são diferentes. Quer dizer, são diferentes na medida em que o ambiente também é diferente. Isto porque até o sal do mar tem características adstringentes e outras, para não falar na parte do iodo, das algas, pronto. Mas depois temos a areia.
Portanto, à partida, a probabilidade de nos ser contagiado de determinado tipo de problemas é menor. Menor. A probabilidade de contagiarmos com mais problemas, micoses, verrugas, há um bocado o seu doutor anterior falou no HPV, do colo do útero, as verrugas no pé é um primo desse vírus. Pronto. Mas na piscina, os cuidados que nós devemos adotar teoricamente, muitas vezes não é execuível, mas teoricamente que devemos imediatamente ao sair da piscina calçar logo os nossos chinelos. Na piscina, sim. Sim. Para depois irmos, enfim, para o balneário e ter muitos cuidados. E secar muito bem os pés. Mas nas zonas do banho e não sei o quê, aconselha também a andar com chinelos. Impertrivelmente. É? Mesmo... As asneiras que eu já fiz quando era miúda. Eu acho que todos passam um bocado por isso. Sim, todos passamos por isso. Todos passamos por isso. O ideal mesmo é nós tomarmos banho... Em casa. Estou a brincar. Não, isso sim é o ideal, não é? Mas o ideal é tomarmos banho com os chinelos calçados. Ok. Em sítios que sejam públicos? Com os chinelos calçados. Nós devemos errar por excesso de zelo. Não por defeito de zelo. Porque depois aparecendo uma micose ou assim uma coisa nas unhas é uma chatice porque demora muito tempo a curar. A verdade é essa, não é? E estima-se, há quem diga, há teorias que dizem, há estudos que afirmam que a doença mais comum entre a população é precisamente alguma forma de micose. Sim. E duram muito. Então se for na unha e no pé... É complicado. É um tratamento prolongado. Trata-se, mas é muito prolongado. Facilmente falham os tratamentos, porque são tratamentos muito demorados. E também, permita-me a expressão, se for oportuno, falham muitas vezes, não seguem, há quem as siga, mas muitas vezes não seguem porque não dói. Ao não doer, não lembra. E depois, como está tapado, até esquece. Pois. E normalmente as pessoas lembram-se quando começa a época balnear. Aí vou-te atrás de uma pé lá para maio, mais ou menos. Depois recorrem ao podologista ou a outros profissionais. E pensam que vai haver magia de perlim-pim-pins ali. Não há, infelizmente não há. Muito bem. Portanto, avançamos agora. Excesso de peso provoca deformações nos pés. O que é que lhe parece? Eu sei que... Excesso de peso. Eu diria que sim, porque se provoca nos joelhos, na coluna, se muda a nossa postura... Exatamente. E não tivemos cá o médico ortopedista que falou na postura, falou no joelho e no ombro, e de facto, a dada altura, falou na sobrecarga ponderal. Pois, sim, portanto, no excesso de peso, necessariamente, havendo uma sobrecarga, não estou a dizer que estamos a falar em obesidade mórbida, mas basta haver uma sobrecarga. Quanto mais peso, mais todas as nossas articulações têm que o sustentar. E os pés, que no fundo é a base do nosso sustento, ainda mais ou menos. Portanto, o excesso de peso provoca deformações nos pés. Mas deformações de que tipo? Pode provocar. De que tipo? Sim, por exemplo, o que é que pode acontecer? Olha, pode provocar, por exemplo, ou maus apoios. Proporcionar, pelos maus apoios, proporcionar a evolução ou o surgimento ou o agravamento, se já existente, de joanetes. Joanetes. Por exemplo. Pode provocar a queda, enfim, desta arcada plantar que vemos aqui, porque todos os nossos ossos, músculos, articulações, ligamentos, têm a sua resistência. Quanto mais peso incide no pé, portanto, mais. Já agora, já agora isto é oportuno aquilo que trouxe. É oportuno. Por exemplo, temos que aqui... explicar o que é isto. Pronto, isto eu vou pôr esta folha aqui para chamar a atenção, se for possível, depois focá-la. Isto foi, à sorte, aleatoriamente tirei um exame de um doente. Exame que é uma maquineta, parece uma balança, em que as pessoas põem lá os pés e aquilo mede em que sítio é que está a apoiar mais, menos ou assim. Exatamente, é isso, precisamente isso. Daí a cor vermelha e outras cores. Pronto, aqui, nesta imagem que estamos aqui a ver eu estava a falar relativamente às expressões, vemos um pé cavo e... Pé cavo, portanto, só apoia mais pontas, não é? Apoia mais à frente e atrás. Nós, teórica e academicamente, o nosso pé deve apoiar em 3 pontos. Uma na zona de calcanhar e 2 na zona da região anterior, na região da frente dos pés. No pé cavo há uma torção na helicoide do pé, porque isto em termos de arquitetura do pé, apesar de lindíssima, é complexa, e há ali uma alteração que o peso, o excesso de peso, também influencia. Mas veja, por exemplo, aqui, em diferentes zonas do pé, se tivermos uma plataforma de qualidade, isto é como tudo, não é? Permite um rigor muito grande na avaliação. A unidade de medida que está aqui é quilograma-força por centímetro quadrado. Ok? Aqui, neste tipo de exemplo.
Sim, e portanto, este pé aqui está bem ou mal apoiado? Mal. Mal? Está mal apoiado, sim. Está mal apoiado, até porque nós vemos aqui, com licença, nesta zona aqui que deveria ter apoio, mas não existe. Aqui nós temos, portanto, quanto mais vermelho, mais pressão, mais apoio. Quanto mais azul, menos pressão, menos apoio. Vemos aqui uma sobrecarga grande a nível aqui da terceira, quarta cabeça metatársica. É aqui, não é? Que é aqui, exatamente. O que muitas das vezes provoca problemas. Claro que se calhar um dos mais comuns e que à partida pode incomodar logo numa primeira fase é o denominado calo. Calo, não é? E eu evito aqui, portanto, falar muito em termos técnicos, assim, porque acho que é melhor falar em linguagem mais acessível para que os telespectadores... E os calos já são muito complicados às vezes. Podem ser bastante complicados e muito incapacitantes. Pois são, porque os calos, estando lá, doem. Quando se tira, também tem que estar sempre a fazer manutenção, porque depois a pele também fica muito fininha. Portanto, isto às vezes... E devemos, doutora Débora, devemos ir sempre à causa e não ao sintoma. Doutora? Sim, senhor. Devemos ir tratar à as causa causas, não é? e não ao sintoma, porque repare, vamos pegar neste exemplo deste pé que está aqui. Portanto, este pé é todo o mesmo doente, que é um pé cavo. Vamos imaginar que até esta pessoa tem um excesso, uma calosidade ou um calo nesta região da frente do pé. Eu posso retirar o calo, a pessoa sente um alívio, é feito um penso de descompressão, sente um alívio. Contudo, se nós não tentarmos corrigir, ou, e neste caso, não corrigir, equilibrar, compensar a estrutura do pé, dos apoios, o calo vai estar sempre recorrente. Claro. Não é? É recorrente. Claro. Portanto, sem dúvida nenhuma, respondendo à questão, que sem dúvida nenhuma o peso pode provocar deformações a nível do pé. E consequências muito grandes. Ou amplificar deformações. Já lá está. Exatamente. Os joanetes só podem ser tratados com um tratamento cirúrgico, com uma operação? Sim ou não? Esse só está a mais. Pois. Porque se está a mais, até, eu vou explicar, não é? Não se pode dizer que só pode tratar-se com o tratamento cirúrgico. Sendo que a maior parte dos casos, para ser um tratamento definitivo, a partir de um certo grau de joanete, sim, só o joanete é o osso, não é? É o osso que cresce, para quem não sabe, este osso vem para aqui, não é? Exatamente, este osso faz um desvio para fora e o dedo um desvio para dentro. Se for numa fase muito, muito avançada, de facto, sim, só cirúrgico. Tem que se corrigir o osso. Exatamente, mas mesmo pós-cirurgicamente temos que ter cuidados, porque senão pode haver uma recidiva, pode voltar a aparecer. Mas respondendo à questão, joanetes só podem ser tratados com tratamento cirúrgico? Não. Porque se for num estádio inicial, até porque, por exemplo, as senhoras têm uma predisposição da sua constituição maior para ter... Aqui a falar dos sapatos também, é que os sapatos às vezes... Não, mas é que eu ia também falar nisso. É. Pronto, o género feminino tem uma mais predisposição e também o calçado que usa. Claro. Que favorece, se for tacão alto e bicudo à frente... Bicudo à frente, os chamados stiletto. Pronto, é um miminho para o joelho. Exatamente, e facilita. Por exemplo, já agora, do joanete trouxe aqui também um dispositivo que o podologista faz, e este dispositivo que é uma ortótese de silicone, esta que estamos aqui a ver. Que é para corrigir este dedo. Para tentar... Não é para ele ir para o sítio? Exatamente, porque se eu tenho... Sei que eu já tive isso tudo do meu irmão em casa, quando ele era mais pequenito. Pronto, nós fazemos isto, posso pegar, se me der licença, pronto, imagina que isto é o pé, portanto isto é colocado, claro que no pé, na mão não dá, não é? Sim, mas ajuda aí os dedos aqui, para o sítio, não é? Exatamente, e tenta provocar um alinhamento, pelo afastamento que existe interdigitalmente, o alinhamento do joanete. Numa fase inicial, atenção que isto, ressalvo, o podologista faz personalizadamente na consulta a cada doente. Numa fase inicial, depois se o joanete continuar a evoluir... Exatamente, mas numa fase inicial, sim, com este tipo de ortótese, com às vezes uma coisa que se chama corretores noturnos, que a pessoa dorme com o corretor noturno. Sim. Algum ensinamento e tratamento fisioterapêutico que o próprio pode fazer em casa para contrariar, digamos, aquela evolução, certo, pode, pelo menos, protelar a cirurgia. Muito bem. Avançamos agora. Bolhas de água nos pés devem ser rebentadas? Não. Não, pronto. Não devem ser rebentadas. Nós, por intermédio da Associação Portuguesa de Podologia, fazemos há uns anos a prestação de cuidados
tudo voluntário, como é lógico, aos peregrinos que vão para Fátima. Porquê é que eu dei este exemplo? Porque em situação de urgência / emergência poderemos, em determinados casos, furar, mas com todas as condições. Mas, teoricamente, portanto, academicamente, nós não devemos furar. Primeiro tem que saber qual é a origem da bolha. Se é fúngica ou se é, por exemplo, por... Vamos imaginar que é por fricção. É uma queimadura. Até já me está a doer, pois é que dói tanto. É uma coisa tão pequenina e exatamente, dói a bolha que dói bastante. É uma queimadura por fricção. Se nós levantarmos a bolha, o que é que acontece? A pele é a primeira camada de proteção que nós temos no nosso corpo. Está super frágil. Está super frágil. Se nós se rebentarmos, vai sair o conteúdo, ok, que pode aliviar um bocadinho porque diminui a pressão. Contudo, para mim, é uma porta de entrada para uma infecção bacteriana. Segundo, fica mais sensível. Aquele líquido que está lá vai aumentar as defesas na região, além disso, vai diminuir a inflamação e hidratar a zona. Há uma coisa, por acaso, isto não está aqui nos mitos e verdades, mas eu tenho que partilhar. Que uma vez fiz uma bolha também por causa de um calçado e há uns pensos que se põem à volta de todo o calcanhar, que é uma película que depois aquilo não é de arrancar, aquilo depois sai naturalmente quando o pé estiver curado. E eu pus aquilo e arranquei e andei com uma ferida, andei com o pé em carne viva 15 dias ou mais. Pois. Aquilo, é preciso ter muito cuidado com isso. Preciso ter muito cuidado. Aquilo, quando se vende, devia-se explicar às pessoas, porque as pessoas usam aquilo corriqueiramente quando têm uma bolha. Imagina num doente diabético, por exemplo. Não pode. Com aquilo que falávamos no programa no anterior. No programa que estivemos cá juntos. Não pode, pois não. Não deve. Para mim é proibido. É proibido, porque claro aquilo faz uma ferida, mas faz uma ferida grande. Exato. Para problemas com pessoas diabéticas e vasculares, para mim é contraproducente. Muito bem, já sabemos isto sobre as bolhas de água. Não mexer, ou então podologista, que eles sabem avaliar a causa e furar se for o caso. Micoses passam de uma unha para a outra e da unha para a pele? Verdade ou falso? Sim, verdade. Porque o fungo tem uma capacidade proliferativa muito grande e há várias maneiras de ele passar, não é? E com certeza que sim, passa na pele e também pode passar para a unha, que é muito mais complicado. Portanto, passa para a pele também. As pessoas de uma unha para a outra sabem, mas para a pele a pergunta foi contra... sim, mas para a pele sim, também pode. Embora possa haver vários tipos de fungos, porque temos muito tipo de fungos diferentes, mas que sim que podem. E mesmo para outras, para regiões de pelos e tudo também. De pelos também? Sim. Pronto, portanto, muito cuidado quando se sabe que se tem uma unha infectada, muito cuidado a mexer com os aparelhómetros, com as limas exatamente, e não sei o quê. Porque às vezes e não partilhar até com familiares, muitas vezes temos essa tendência. E mesmo meias e tudo, não? E mesmo meias e tudo também. Assim Andar como, por exemplo, os tapetes? Não. Também. Assim como, por exemplo, a escova de dentes, giletes e tal, deve ser de uso único. É do uso, por mais que se ame o outro, porque isso, quando se diz que o amor se nunca ama, está em questão. O amor nunca está em questão. Aliás, até um sinal de amor e de carinho é preservar, portanto, ter pelo menos duas escovas. Gosto tanto de ti que é a tua escova na tua casa, a minha na minha. Ou 3 ou 4. Ora bem, todos os casos de pé chato precisam de calçado ortopédico. Pé chato é aquele pé que pousa assim, não é? Não tem a curvatura. Este não é chato. Não, este é dito anatomicamente normal. Todos os casos de pé chato precisam de calçado ortopédico. E eu aqui, na qualidade de podologista, enfim, sou obrigado a dizer que não. Porque o podologista, como já íamos falando, faz, mediante estes estudos que são feitos, se justificar, logicamente, faz palmilhas. E além de ser uma palmilha personalizada, permite que a pessoa use em vários tipos de calçado. Portanto, um calçado ortopédico que cada vez mais está em desuso, ainda se usa, mas que há uns bons anos... Para casos mais específicos, não é? Poderá ser para casos mais específicos, mas ainda por cima também são caros, não é? Mas se nós, com uma palmilha que não são bonitos. Exatamente isso que eu ia dizer. Se uma palmilha que é personalizada, que pode pôr numa sapatilha, num determinado tipo de em vários tipos de calçado, também, verdade seja dita, não é compatível com todos os calçados. Porque ele mais de cerimónia, mais apertado de uma senhora, provavelmente, e nós devemos a fazer a palmilha para o pé e não para o sapato. Sim. Sim. Certo? Mas, por exemplo, o pé, como é que se corrige isso do pé chato? Porque o pé não tem curvatura, a palmilha tem que ser sempre assim uma coisa muito plana, ou como é que... Não, depende das idades, porque em determinadas idades, nos meninos, nas crianças, até aos 2, 4 anos de idade, é normal terem o pé chato. É normal terem o pé chato, o pé plano ou o pé raso, que são as 3 denominações. É normal ter um determinado ângulo. E não devemos compensar, se estiver nessa normalidade, nós não devemos compensar. Ok. Nem nós pais, nem nós profissionais de saúde.
A partir de uma certa altura, e uns 7 graus de desvio também de calcanhar, poderemos fazer palmilhas, para ir compensando. Imagine que aqui atrasado apareceu-me um doente à consulta com 17, 18 anos. Tinha um pé plano em 4º grau, completamente irredutível. Com queixas da prática desportiva. Dores. Queixas e cansaço, dores em termos musculares da barriga, das pernas, das coxas, até em termos das ancas e coluna. É isso, é uma atitude de ortopedia, de cirurgia para o pé plano. Muito bem. Ou o pé chato. Pé chato. É uma chatice. Ora bem, o inchaço das pernas prejudica a saúde dos pés. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sim. É verdadeiro? Sim, sim. Pronto. Portanto, estão vistos, é verdadeiro, o inchaço das pernas prejudica a saúde dos pés. Pode dar dores também, as dores vão por ali abaixo, há pessoas que ficam com o tornozelo muito inchado, mas obviamente caminhar ou fazer exercício... Só dificulta, claro, e as estruturas, porque depois também tem que drenar, não é? Seja qual for o motivo, mais uma vez, temos que ir à causa. Qual é o motivo do inchaço das pernas? Pois, tem de se corrigir. Exato. Ou compensar, ou corrigir. Ou compensar ou corrigir, sim senhor. Muito bem, Dr. Francisco Freitas continua connosco. Agora é a vez de o esclarecer a si que está em casa, por isso se quiser participar, se quiser colocar as suas perguntas, se aquelas não foram aqui abordadas, aproveite. 225-083-204, 225-083-204. Aproveite para participar que nós já voltamos. Até já.